Olá pessoal, aqui é o Tito, estou aqui fazendo mais um vídeo para o meu trabalho final. Dessa vez é o trabalho final sobre Tolkien, o grande e poderoso pai da fantasia moderna. Bom, vou começar aqui contando primeiro um breve resumo da história dele, para vocês se familiarizarem com ele. Tolkien foi nascido na Bloemfontein, lá na África do Sul, nesta data de 3 de janeiro de 1892. Ele morou na África do Sul por quase 4 anos, quando ele, a mãe dele e o irmão dele foram para a Inglaterra. A mãe do Tolkien não gostou muito do clima africano e ela disse que não fazia muito bem para a constituição dos ingleses. Então, eles foram da cidade lá que eles moravam para Birmingham, lá na Inglaterra. E eles ali permaneceram por toda a vida, a família dele, né? O pai do Tolkien, Arthur Tolkien, era um bancário que estava trabalhando lá no Bank of Africa. Ele contraiu uma febre reumática e acabou morrendo pouco tempo depois, em 1896, lá no estado livre de Orange, como era antes conhecido a África do Sul. Bom, ele não conseguiu se juntar à família e ficou lá enterrado na África. Em 1900, a situação financeira da família se complicou porque a Mabel Sandford, que é a mãe do Tolkien, resolveu se unir à Igreja Católica e abandonou a Igreja Anglicana. E aí a família dela acabou cortando a ajuda financeira que eles davam para a família, né? E ela morreu logo depois por diabetes sem tratamento. Não existia tratamento naquela época, né, para diabetes. Tolkien considerava o que a mãe fez dele, né, um sacrifício em nome da fé do catolicismo, né? E essa foi a religião que o Tolkien se manteve até o final da vida. Bom, Tolkien e o irmão, depois que a mãe morreu, foram entregues ao cuidado do padre Francis Xavier Morgan, que Tolkien mais tarde descreveu como um segundo pai, porque ele ficou mais tempo com ele do que o pai dele de verdade, né? O padre ele conseguiu ensinar muito bem o Tolkien, e aí mais tarde, em 1808, ele conheceu Edith Bratt, que era uma das garotas que ficava no alojamento com ele, e eles ficaram lá por um tempo. A Edith era 3 anos mais velha que o Tolkien, e depois de um tempo os dois começaram a namorar escondidos. Só que o padre descobriu e falou que não era pra poder acontecer mais esse relacionamento, porque estava atrapalhando a educação do Tolkien, e proibiu de ver a Edith até que ele completasse 21 anos, quando o Tolkien alcançaria a maioridade. E aconteceu que na noite que o Tolkien fez o 21º ano dele, né, fez aniversário de 21 anos, Tolkien escreveu uma carta para ela e convenceu ela de casar com ele, né? Ele falou, né, declarou-se para ela e ela resolveu casar com ele. Os dois, ela se converteu ao catolicismo, né, para poder conseguir se juntar a ele. E os dois tiveram 4 filhos, que eram o John Francis Hurll Tolkien, a Michael Hilary Hurll Tolkien, o Christopher John Hurll Tolkien e a Priscilla Anne, vou falar o resto do nome que é o Hurll Tolkien, acabei falando. Ok, esse é um pouco da história do Tolkien. Ele, durante os anos de 1914 a 1917, ele ficou na guerra, na Primeira Guerra Mundial, como um soldado. Ele acabou perdendo muitos amigos nessa guerra, algo que foi triste para ele, e acabou marcando bastante ele nas suas próprias obras literárias. Agora eu vou falar sobre um pouco dos livros pequenos de Tolkien. São pequenas histórias que ele escreveu para os filhos dele ou das pessoas, para o público em geral. Eu vou começar primeiro com o primeiro livro que... mas primeiro peça literária que ele escreveu foi um poema, foi como Goblin Feet,
Pad Goblin, né, traduzindo para o português, em sua tradução literal. Nesse poema ele conta a história do que mais tarde se tornará os Hobbits, o livro do Hobbit, né? Mas não vou dar muito foco agora nos Hobbits porque é algo para depois. Bom, a gente também tem as aventuras de Tom Bombadil, que é um outro personagem que mais tarde vai virar um personagem de Senhor dos Anéis. No livro As Aventuras de Tom Bombadil são uma junta de vários poemas e alguns tem sobre o próprio Tom Bombadil. Tem o Sr. Bliss, que é a história de um carro que é inspirada no carro de Tolkien que ele tinha. Eu gostava muito desse carro, mas acabou que o carro quebrou. Triste. Certo, a gente também tem a história do Roverando, que é um livro que eu li, que é muito bom. A história conta de um cachorrinho chamado Rover. Esse cachorro ele acaba mordendo a roupa de um mago, esse mago acaba amaldiçoando esse cachorro para fazer com que ele vire um cachorro de brinquedo. Esse cachorrinho o Rover, né, acaba virando um cachorrinho de brinquedo, acaba indo para casa de uma criança, que a mãe comprou um cachorrinho, né? Acaba vivendo um monte de aventuras na casa do amigo, depois ele vai pra praia. Na praia ele conhece outro mago, que acaba fazendo com que ele vá para a lua. Ele conhece um outro Rover lá na lua, que é o Rover da lua, lá no planeta da lua, né? E aí o que acontece lá na lua, eles acabam conhecem outro mago, né? Que é o mago da lua, que é o dono do Rover da lua. Muitas luas. E acaba lá que o mago da lua consegue fazer com que o Rover vire um cachorro de novo, só que um cachorro bem pequeno. Acaba que o Rover vai para a terra firme de novo. Ele conhece outro mago, né, ele acaba reencontrando o mago que enfeitiçou ele, que estava se casando com a filha do Poseidon. A gente vê a história de 3 Rovers, né, já no nosso universo dos Roverando. E acaba que para poder diferenciar esse Rover, né, do Rover da lua, do mar, acaba que no final o mago, né, que amaldiçoou o Rover, ele acaba conseguindo fazer com que o Rover retorne de novo à sua forma normal. Ele volta para sua casa, que era onde ele morava, e por incrível que pareça, a casa onde ele morava era do vô da criança que tinha ganhado o cachorrinho de brinquedo. E a criança que tinha ganhado o cachorrinho de brinquedo queria muito ficar com o Rover de novo, né? Que era o de brinquedo, que ele perdeu, triste. Mas aí ele acaba ganhando o Rover de novo, só que dessa vez de verdade. E é assim o final da história. Vamos agora contar o livro do o Mestre Gilderran, né? O Fazendeiro Gilderran, ou como o título em inglês, Farmer Gillis of Ham. Certo, essa história é bem interessante, que tinha um fazendeiro que ele estava na casa dele, vivendo a vida pacata e monótona de sempre, de trabalhar no campo, alimentar o cachorro que ele tinha de estimação, cuidar da esposa dele, e era isso. Idade média em sua essência. Acabou que um dia, um gigante que estava andando por aí começou a invadir a vila onde o Gilles morava. E acontece que o Gilles foi atacar esse gigante, né? Ele pegou uma arma, carregou ela com um monte de caco de vidro, pedra, e disparou no gigante. Acabou que uma das pedrinhas acertou o olho dele, ele não gostou e foi embora. E aí, para as pessoas que assistiram tudo isso, pareceu que o fazendeiro tinha conseguido espantar o gigante sozinho, né? E eles acabaram o fazendeiro virou ganhou muito status, virou um herói do povo, todo mundo gostava dele. E aconteceu que um dia surgiu um dragão lá na vila, e aí o fazendeiro teve que ir lá resolver, porque as pessoas confiavam nele, que ele já tinha espantado um gigante, né? Dragão é praticamente a mesma coisa. E aí mandaram ele espantar o dragão. Lá vai o fazendeiro
o Giles, coitado, ter que espantar um dragão. O pessoal monta pra ele uma cota de malha, uma espada, e o padre abençoa ele e fala, vai lá, dá um cavalo velho pra ele, e é isso. Coitado, vai ter que espantar agora um dragão. Ele acaba no final conseguindo, por algum milagre, ele acaba conversando com o dragão e depois acaba emboscando o dragão com a espada mágica dele, né? Que na verdade descobrem que a espada era algo especial. E acaba o dragão fugindo de medo, né? Do fazendeiro. E ele vai pro meio de onde moram os dragões, né? E aí fica assim por um tempo pro fazendeiro. A vida dele não muda muito. Até que o pessoal. As histórias dele começam a ficar mais absurdas. O pessoal começa a espalhar mais e acaba que o rei, que queria comer cauda de dragão, descobre isso. E ele falou assim, não, você vai caçar o dragão pra mim. E aí mandaram. Lá vai o coitado do fazendeiro Juderran ter que caçar um dragão. Eles vão lá, vão caçar o dragão nas montanhas. O fazendeiro Juderran dessa vez está com um equipamento melhor, porque o rei, né, preparou ele. Deram pra ele uma espada. Ele tá com a mesma espada dele, né, que era a espada mágica. E é isso agora. Eles estão lá, indo caçar o dragão. Acaba chegando que eles encontram a toca onde tinha um dragão. Era o mesmo dragão que o fazendeiro tinha espantado. E aí o dragão ficou bravo, né? Porque, de novo, você tá invadindo minha toca. Dessa vez eu nem mexi com vocês, né? O dragão acaba atacando. O fazendeiro consegue... Eles acabam, no meio da briga, prendendo o dragão. E aí eles estão levando o dragão lá pra baixo. De volta. Acontece que o dragão pede muita clemência pro fazendeiro, Juderran, né? E aí ele acaba concedendo, acaba libertando o dragão, só que o dragão teria que ajudar. Mais tarde o fazendeiro Juderran vira rei. E o engraçado dessa história é que é cômico que a maioria das situações que o fazendeiro no Juderran, né, se mete, ele acaba por sem querer fazendo as coisas, né? Não é porque ele tem uma habilidade incrível ou porque ele foi heróico, mas ele conseguiu acabar por acaso fazendo. Bom, a gente também tem o livro As Cartas para o Papai Noel, que é um livro de junta as cartas que os filhos do Tolkien escreveram para o Papai Noel, com uma historinha que o Tolkien criou. É um livrinho bonitinho. E aí? Certo, agora iremos para os livros médios de Tolkien. Agora eu vou contar um pouco sobre eles. Livros médios entre aspas, né, gente? Mas esses livros são... Eu vou falar especificamente do livro do Hobbit, que é o livro que alavancou a carreira de Tolkien como escritor. Eu vou agora falar sobre o grande livro, né, que Tolkien escreveu, que alavancou a carreira dele, que foi o livro do Hobbit. O Hobbit foi lançado em 1937. No livro do Hobbit, ele conta a história de Bilbo Bolseiro, um hobbit que tinha que era um hobbit pacato como qualquer outro, que vivia sua vida normal, fazendo nada demais além de comer, trabalhar e ficar em casa. Até que um dia Gandalf, que é um mago, aparece na casa do Bilbo Bolseiro, pergunta pra ele se ele estaria interessado de participar de uma aventura. E aí, como o Bilbo Bolseiro é igual a qualquer hobbit, ele falou que não, a aventura não é coisa de hobbit, que ele não queria aquilo. E aí ele acabou falando que era pra sumir da vida dele, o Gandalf, né? Então acabou que o Bolseiro não quis de jeito nenhum participar dessa aventura. Mas acontece que a gente não sabe, né? Mas o Gandalf deixou uma marca na porta do... E aí, o que acontece? Essa marca iria brilhar à noite e iria guiar algumas pessoas interessantes para a casa do Bilbo. Essas pessoas eram os anões que tinham chamado Gandalf e também estavam precisando de um ladrão para poder conseguir ajudar na missão que eles tinham de recuperar Erebor, que era
a Montanha Solitária. Lá, né, chega a noite, acaba que começa a vir um monte de convidados para a casa do Bilbo. Ele não pode recusar, porque ele é uma pessoa do bem, né? Porque o Gandalf tinha marcado com ele, esqueci de falar isso, mas Gandalf tinha marcado com ele de ter um chá. Acaba que na hora desse chá era com os anões e não com o Gandalf. Quer dizer, o Gandalf aparece mais tarde, mas não com os anões. O Bilbo vai ter que cuidar desses anões. Acaba que no meio da noite, durante o horário do chá, não do chá, né, mais tarde, aparece todos os anões, toda a companhia de 12 anões. O Thorin, o escudo de carvalho, o cara que estava querendo restaurar o reino dele, ele era o príncipe lá de Erebor, avisa, né, que eles iriam lá, acabam contratando Bilbo. O Bilbo fica com medo, não gosta dessa história, desmaia, e aí no dia seguinte ele acorda e fala, não, eu vou ir pra uma aventura mesmo, e é isso. E aí ele vai. Então, após Bilbo sair para uma aventura, ele acaba conseguindo chegar, né, porque ele acabou saindo atrasado. Os anões já tinham saído da casa dele quando ele acordou tarde, mas ele conseguiu chegar a tempo aos anões. Eles ficaram por um bom tempo caminhando até chegar num lugar onde tinha alguns trolls. Eles não sabiam, né, que não tinha trolls, mas acabou que eles tiveram que enfrentar os trolls. Os trolls pegaram todos os anões, menos o Bilbo. E o Gandalf salva o dia, transformando todos os trolls em pedra, por eles terem ficado, na verdade, confundindo os trolls por um bom tempo, até que ficou de manhã e aí os trolls viraram pedra por causa do dia. Mas aí, eles continuam seguindo o caminho, eles vão para Valfenda, fugindo de alguns orcs. Eles chegam lá em Valfenda. Lá em Valfenda eles são bem recebidos. E aí fica assim por um tempo. Eles ficam lá por um tempinho. Até que eles saem para continuar o caminho deles. Eles vão lá pelas Montanhas Cinzentas. Eu posso ter errado o nome, eu vou corrigir aí se tiver. Lá nas Montanhas Cinzentas eles acabam entrando por sem querer numa caverna, porque tava tendo uma briga entre gigantes de pedra. Eles estavam jogando pedra uns pros outros, causando um pequeno caos. E aí acaba que eles fogem para dentro de uma caverna, porque tava chovendo muito, pedra indo de um lado pro outro, então eles se escondem na caverna. Acaba que lá na caverna era na verdade a entrada para a cidade dos goblins. Orcs, goblins é no mesmo. E aí acaba que lá eles entram lá e os orcs, goblins, ficam bravos com eles. No meio da noite eles prendem eles. Só que o Bilbo consegue escapar, entre aspas, porque ele acaba caindo mais para dentro da caverna e acaba chegando numa caverna escondida. Como é que ele consegue chegar lá? Bom, todo mundo tinha sido pego. Acabou que era o Oin, eu acho que vai ser o Oin. Deve ser o Oin, eu posso estar errado, mas se não me engano, o Oin estava carregando o Bilbo porque ele era menorzinho, então ele era mais lento do que todo mundo. E aí eles estavam fugindo dos orcs, eles tinham acabado de ser libertados por Gandalf, né? E aí acabou que no meio da correria, um dos orcs pega a perna do Oin e o Oin cai. E aí o Bilbo cai e acaba caindo num buraco, indo pra dentro da caverna. Os anões continuam fugindo na correria deles para sair da caverna. Enquanto isso, o Bilbo fica num lugar onde tinha um ser chamado Gollum, ou Sméagol. Gollum é para as pessoas que chamavam ele como eles chamam agora o Gollum. Antigamente o Gollum se chamava Sméagol. Mas lá o Gollum queria matar o Bilbo e comer ele. Enquanto o Bilbo não queria isso, né? Ele acaba tentando fugir. E o único jeito que ele encontra acaba que o Gollum na verdade o Bilbo sugere para fazer charadas. Quem errasse a primeira charada iria fazer com que o desejo do outro acontecesse, né? E como o Gollum era matar o Bilbo e o do Bilbo fugir de lá, né?
Então eles começam a fazer várias charadas. Acaba que a última charada do Bilbo é uma charada que na verdade não é charada, porque ele estava pensando qual charada ele ia fazer pro Gollum. E acaba pensando alto, né? Falando um pensamento dele que... Falando assim, o que tem no meu bolso? Porque anteriormente ele tinha caído lá na caverna e ele acabou encostando no anel e colocou no bolso dele. Por instinto só. E acabou que ele falou isso, né? O Gollum aceitou, entre aspas, essa charada. Ele ficou bravo. Então ele começou a reclamar. E aí falou assim, não, vou ajudar então. Porque o Gollum acabou errando essa resposta, né? Porque tinha um anel e não outras coisas que ele acabou falando. Então, após Bilbo ter conseguido escapar de Gollum, ele se encontra com a companhia, né, de Thorin. E lá eles marcham rumo à Montanha Solitária. Eles passam pela Floresta Verde, que agora está nomeada Floresta Negra por causa das aranhas, e o Sauron que está lá. E acontece que durante essa passeada pela floresta eles acabam se perdendo da trilha que eles tinham que seguir, ficam totalmente perdidos, tentam caçar um veado lá. Acaba que o Bombur caindo na água, ele vai dormir e as pessoas têm que ficar cuidando dele lá. Enquanto isso acontece, Bilbo pensa e vê que fala assim, não, vou subir nas árvores para poder conseguir saber para onde é que eu tenho que ir. Ele sobe até o topo da árvore, vê onde é que ele tem que ir, que é para leste. Ele descobre como é que ele tem que chegar lá até a Montanha Solitária, né? E aí, quando ele desce, ele vê que cadê todo mundo? Ele acaba botando o anel, acaba tendo que lutar com um monte de aranhas gigantes, porque para salvar os amigos dele, que a companhia de Thorin, né? Porque o pessoal tava preso pelas aranhas, que tinham prendido o pessoal num ataque surpresa. E agora eles tinham que se safar. Nessa hora, eles continuam caminhando, acabam sendo presos pelo rei elfo da floresta, que é o Thranduil, que é o pai do Legolas. Acaba que eles continuam... Eles têm que fugir, né? O único que não foi pego foi o Bilbo, porque ele tinha se safado na coisa de não ser pego pelas aranhas anteriormente, né? E como ele tinha tentado salvar os amigos dele, os elfos pegaram, os amigos dele levaram pra prisão, e aí eles ficaram lá por um tempo na prisão. O Bilbo teve que salvar eles conseguem salvar, eles vão de barril para a Cidade do Lago. Lá na Cidade do Lago eles fazem amizade com o governador de lá, acabam conseguindo pegar alguns suprimentos e vão direto para a Montanha Solitária. Lá na Montanha Solitária a gente tem eles tendo que tentar fazer com que o dragão saia de lá. Quer dizer, eles mandam primeiro o Bilbo pra lá. O Bilbo descobre que tem o Smaug tá lá ainda, vivo. Acaba que eles tentam expulsar o dragão, acaba dando certo, só que o dragão ataca a Cidade do Lago. O pessoal da Cidade do Lago fica sem ninguém pra ajudar eles. Bard, o homem da Cidade do Lago, consegue atacar o dragão com uma flecha negra, o Smaug, né, que é a única flecha que consegue perfurar a armadura do dragão. E aí acaba acertando no ponto fraco que tinha já na armadura anteriormente do dragão, né, que é as escamas dele. E acaba que é isso. Matam o Smaug. Thorin fica como rei da montanha. Acaba que tinham vários orcs que viram a importância estratégica do lugar da Montanha Solitária. Eles tentaram atacar. E aí começou o que ficou conhecido como a Batalha dos 5 Exércitos, que eram os exércitos humanos, os exércitos anões, os exércitos elfos, a companhia do Thorin, escudo de carvalho, e os orcs. Acontece que tem uma grande briga lá, acaba morrendo Thorin e os seus dois primos, o filho e o Kili, e quem vira rei da montanha é o outro primo do Thorin, que é o
Primo não, perdão, sobrinho. São os dois sobrinhos que morrem, não é primo. E acaba que quem fica no poder da montanha é o Dain Pé de Ferro. Bom, essa é mais ou menos a história do livro do Hobbit. O legal que a gente vê no livro do Hobbit é o início da Terra-média. A gente já vê a habilidade incrível de escrita do Tolkien. A gente vê a habilidade descritiva dele gigantesca, escrevendo cenas perfeitamente, dá pra você imaginar exatamente como é que Tolkien pretende. Exatamente não, né? Mas quase igual como ele pretendia que a cena fosse. E eu gosto muito, principalmente do simbolismo que tem de voltar-se, largar a mão das riquezas e voltar-se à amizade, que a gente vê com o Thorin, né? Thorin acaba tendo a doença do dragão, né? Não é realmente a doença do dragão, mas ele acaba ficando louco pela riqueza e acaba negando ajuda ao Bilbo e também ao depois do seu primo, né, o Dain, durante a Batalha dos Cinco Exércitos. Mas ele percebe que está fazendo isso, né, de errado, e acaba retomando o rumo dele e acaba ajudando no final e morre como herói na Batalha dos Cinco Exércitos. E é isso que esse é o livro do Hobbit, o livro que iniciou a Terra-média. Agora eu vou falar sobre o grande e o poderoso Senhor dos Anéis. Eu fazendo isso primeiro analisando algumas cenas do Senhor dos Anéis e também contando um pouco da história. Certo, pessoal. Continuando. Bom, vou dar um pequeno resumo do Senhor dos Anéis, que é muito grande esse livro, maior que o Hobbit. São 6 livros no total do Senhor dos Anéis. São divididos em 3 partes, que é a Sociedade do Anel, As Duas Torres e o Retorno do Rei. Um adendo interessante é que a maioria dos títulos do Senhor dos Anéis foram feitos à pressa porque os diretores queriam que Tolkien escrevesse, colocasse rápido. E também o Senhor dos Anéis saiu primeiro que o Silmarillion, porque os diretores também queriam que... Diretores não, os editores. Isso, a editora queria que viesse mais livros com hobbits, porque o pessoal se apaixonou pelo Hobbit, eles queriam isso de novo no Senhor dos Anéis, e o Tolkien queria colocar o Silmarillion primeiro, que é o que conta a história antes do Hobbit. Bom, mas agora eu vou falar um resumo do Senhor dos Anéis. Certo. No Senhor dos Anéis o que acontece? Nós temos a história a gente começa com a história do Bilbo, o mesmo Bilbo do Hobbit, fazendo seu aniversário de 111 anos. Nesse aniversário ele acaba fazendo a brincadeirinha de colocar o anel dele. E aí o Gandalf, que estava lá no aniversário dele, né, porque 111 anos é uma ocasião especial. Ele tinha chamado todo mundo, feito a maior festa que o condado já tinha visto. E aí, nessa brincadeirinha, o Gandalf viu que ele ficou invisível e acabou ficando encucado que o anel tinha alguma coisa. O Gandalf acaba procurando, descobrindo que esse anel era, na verdade, o anel de Sauron. E como o Bilbo resolveu sair naquela festa, ele deixou todos os bens dele para o Frodo, que é o sobrinho dele. E agora ficou nas mãos do Frodo ter que cuidar desse anel. E o Gandalf fala pro Frodo que é para ele ir pra Valfenda com esse anel. Ok, a gente vê a aventura do Frodo pra Valfenda. Depois, lá em Valfenda tem um conselho. Nesse conselho o pessoal decide que tem que se destruir o anel. E agora a missão de Frodo é de levar o anel para a Montanha da Perdição. Nesse conselho também é montada a Sociedade do Anel, que é o nome do primeiro livro, né? Que é a história da Sociedade do Anel, né? Até o final dela. Nessa aventura, né, que a Sociedade do Anel vai, temos vários personagens. Temos o Aragorn, Boromir, Legolas, Gimli, Merry, Pippin, Sam e Frodo. Os Merry, Pippin, Sam e Frodo são os hobbits. Legolas é o elfo, Gimli é um anão, Boromir e o Aragorn são humanos. Todos os 9 agora estão indo atrás, tem que levar o anel para a Montanha da Perdição. Durante o caminho, acaba que Boromir se revolta, tenta pegar o anel do Frodo, acaba que não consegue, acaba morrendo, porque aparecem os Uruk-hais, que eram
um grupo de orcs montados pelo Saruman, que era o mestre do Gandalf, né, o mago branco, que acabou traindo. E acaba que a sociedade se quebra e então acontece, chegamos na parte das duas torres. Nas duas torres a gente vê o Frodo e o Sam caminhando mais para perto da Montanha da Perdição, chegando até a parte onde eles encontram, até onde o Sam tem que resgatar o seu mestre Frodo, né, que ele acaba sendo atacado pela Araracna, que é uma grande aranha. E aí essa é a visão do Frodo e do Sam. Já pelos Aragorn, Gimli e Legolas, eles têm que resgatar o Merry e o Pippin e acabam tendo que salvar Edoras e o reino de Rohan. Acabamos descobrindo que o Gandalf sobreviveu. E é isso. Depois temos a história do Retorno do Rei, né, que acontece a grande guerra lá em Minas Tirith, por causa dos orcs, que Sauron tá querendo conquistar tudo, né? A gente vê o Frodo e o Sam finalmente conseguindo chegar na Montanha da Perdição, finalmente conseguindo destruir o Anel, e é isso. Agora eu vou contar um pouco sobre a simbologia e as coisas, os pontos fortes do livro do Senhor dos Anéis. Bom, a primeira coisa que a gente vê muito boa é a simbologia do mal que a gente vê em Tolkien. A maioria dos escritores optam por um mal incorporado por algum personagem. A gente vê, por exemplo, no Harry Potter, o Voldemort, que é um ser maligno total. A gente vê em Crônicas de Nárnia vários vilões, né, ao longo da história. A gente vê, por exemplo, a Feiticeira Branca, eu não vou lembrar o nome do rei aqui. Título da edição falando aqui, esse é o Rei Miras, do Crônica de Nárnia, Príncipe Caspian. Certo. A gente vê normalmente uma incorporação de alguém mal, mas no Senhor dos Anéis a gente não vê o Sauron. O Sauron é somente mencionado, a gente só vê os servos dele. A gente vê que, assim, o anel é como se fosse a tentação e a missão de Frodo é destruir isso, né? Como se fosse algo para acabar com o mal do mundo, mas não acabar com ele definitivamente, porque o mal ainda vai existir. Mas é como se ele estivesse liberando e dando uma facilidade para não ter mais tanto mal quanto teria se existisse um anel. E é interessante que a gente vê a gente nunca viu o Sauron no livro. No filme ele aparece, mas como um olho grande pegando fogo, né? Mas no livro nem assim é só dito que é uma torre com um grande olho, mas não explica como, pegando fogo, né? Mas a gente não vê exatamente esse olho. E na realidade nem é o real Sauron, porque na verdade o Sauron está em espírito, ele ainda está vivo, ele só precisa do anel para voltar à forma física dele. E é interessante que na história toda também a gente vê outras coisas que foram bem montadas pelo Tolkien, que é o arquétipo. Existem os arquétipos, né, que são a definição de um personagem, tipo assim, tem o arquétipo de um guerreiro, que é um cara protetor, que quer ajudar os outros. Tem também o arquétipo do ladrão, né, que é alguém que é o clássico ladrão de filmes, né, um cara meio desonesto, gosta de roubar, mas acaba sendo um herói. Ou tem o arquétipo do sábio, que é como Gandalf, que a gente vê que é extremamente sábio, um cara muito ponderado, nunca toma decisões precipitadas. E foi um dos grandes pontos que o Tolkien conseguiu fazer. Outro grande arquétipo que o Tolkien conseguiu colocar em seus livros foi o do rei, que é o personificado perfeitamente pelo Aragorn, que ele tem um exemplo perfeito de como ter uma masculinidade forte, como ser um homem de verdade, né? Ele mostra que homens podem chorar, mas ao mesmo tempo tem que defender os seus valores, defender a sua terra, ter coragem para fazer o certo. A gente vê outro arquétipo bem interessante, que é o da feminilidade, da mulher, trazida pela Elwin. A gente é uma personagem que desde o início queria a guerra, porque ela via com o tio dela, o irmão dela, ou o primo dela, lá em Rohan, né? A Elwin era uma personagem de Rohan, sobrinha do rei Théoden, que é o rei lá de Rohan, e ela acaba vendo que
ela acaba entendendo que a missão dela é morrer em guerra, porque é assim que todos os homens conseguiram conquistar a glória, e assim que ela vai conquistar a glória. Mas no final ela acaba descobrindo que não é isso. Ela mostra que, mesmo sendo mulher, você pode ainda assim lutar, enfrentar grandes vilões, como ela faz derrotando o Rei Bruxo, mas ainda assim, uma mulher tem que ser uma pessoa gentil, cuidadosa, que ama outra. A gente vê isso principalmente quando ela conhece Faramir na casa de cura. É uma parte bem interessante do livro. Muito bem feita pelo Tolkien. Tolkien é maravilhoso nessa coisa de criar bons personagens. Um outro bom personagem é o Sam. A gente vê o arquétipo do pessoa que se sacrifica, né? Ele sacrificou tudo dele. Ele poderia ter ficado lá em Hobbiton, né? De boa, no condado, aproveitando, talvez casando com a Rosinha. Mas ele não faz isso, ele acaba se sacrificando, vai no até o fim do mundo, literalmente, com o Frodo, carrega o Frodo nas costas mesmo não tendo mais força para fazer isso, até chegar na montanha. Eles quase morrem lá na Montanha da Perdição para poder conseguir jogar aquele anel no fogo. Acaba que nem o Frodo consegue. Muita gente acha que o Frodo falhou, né, nessa momento de não conseguir jogar o anel. Mas na verdade não, ele já tinha se esgotado. O próprio Tolkien falando aqui. O Frodo já tinha feito o máximo. Ele disse que ele não tinha falhado. Ele tinha exaurido todas as forças dele, tentando levar aquele anel pra Montanha da Perdição. Tava cansado já, não tinha comido bem. O homem já não tava mais no normal dele. Ele teve que sacrificar pra conseguir jogar aquele anel no máximo. Então, os dois são bem interessantes. A gente vê o Frodo não tem muito que ele faz além de carregar o anel, mas na realidade ele também é um herói porque ele teve que sobreviver o fardo de sobreviver às tentações que o anel sempre trazia de colocar ele. E o Sam de ajudar o Frodo, né? Porque em tese ele teve que fazer o que o Frodo não estava fazendo, que era fazer comida, arranjar um guia, proteger o Frodo, porque o Frodo não estava em condição disso. Acho muito legal isso. Agora a gente vai pra parte que é de analisar cenas e eu vou explicar um pouco isso também no filme. Eu vou também contar um pouco de como o Peter Jackson conseguiu fazer uma obra de arte, da obra de arte que a gente já tinha do Senhor dos Anéis.